Bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos todas as semanas, comigo, Adriana Cardoso, com a Leonor Rosas e com a Maria Castelo Branco. E ouviram bem, é um programa de comentário político feito por 3 mulheres jovens. Hoje, antes de iniciarmos os nossos 2 grandes temas da semana, que não poderiam deixar de ser as presidenciais e as autárquicas, e o facto de presidenciais serem faladas por nós até antes das autárquicas diz tudo sobre este novo tempo político, mas antes disso mesmo, nós estamos a gravar hoje, terça-feira, e tivemos a muito triste notícia de que Maria Teresa Horta faleceu hoje de manhã. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Passo diretamente para ti, Leonor, para que nos possas dar uma pequena homenagem a uma mulher com um legado maior do que a sua própria vida. Bem, eu vou ser muito breve. Eu gostava só de dizer que esta é a última das 3 Marias que nos deixa. As 3 Marias, para além de terem juntas escrito as Novas Cartas Portuguesas, que só por si são um livro que do ponto de vista literário é maravilhoso e plural nos seus vários formatos, nos vários textos que contém, mas foi também um livro que desafiou a ditadura de uma forma através da qual normalmente não se fala tanto do desafio ao fascismo, mas foi um desafio feito por 3 mulheres sobre a sexualidade de 3 mulheres, sobre relações com homens, sobre relações amorosas, que foi considerado até de pornográfico pelo regime e que foi e ainda é hoje um livro muito marcante, uma verdadeira pedrada no charco. E acho que, e gostava só de dizer isto, que o público nos últimos dias lançou dados que dizem que 5 mulheres já foram assassinadas por homens desde o início de 2025, ora estamos no início de fevereiro, e eu acho que não se pode deixar de conectar a luta de Maria Teresa Horta, que parte hoje com 87 anos, no fim de uma vida tão rica, com a pertinência de continuar esta luta feminista, porque ainda este ano 5 mulheres já foram assassinadas em contexto de violência doméstica, assunto sobre o qual elas também falaram ao longo da sua vida e na sua intervenção literária, e enfim, cá continuamos para tentar fazer esta luta, mas é sem dúvida um dia triste para o feminismo em Portugal e, quer dizer, é um dia geral. Triste para nós todas. É uma notícia muito triste. Bom, e depois deste... Obrigada, Léo. Obrigada, Leonor, e por fazeres esse repto que nós todas aqui, evidentemente, secundamos. E passo já diretamente para ti, para te questionar acerca de algo que é fantasmagórico até de pensar, dado que as presidenciais vão ser só em 2026, e já vamos falar a seguir de autárquicas, umas eleições que são tão permeáveis a personalidades e a um ciclo mediático constantemente voltado à volta de personalidades. O que é que tu tens a dizer sobre este ciclo de vaidades dos protocandidatos às candidaturas e aos protocandidatos a candidatos presidenciais? Porque neste momento quem temos confirmado é André Ventura, não temos confirmado o Almirante Gouveia Melo, embora seja uma quase confirmação, e não temos confirmado ainda Marques Mendes, que vai confirmar na quinta-feira a sua candidatura, já abandonou os estúdios da SIC no seu comentário habitual, mas ainda hoje saiu uma notícia em que Pedro Nuno Santos disse que vai sair do Conselho Nacional do PS, inclusive sem um candidato. E o Bloco de Esquerda tem candidato, Leonor, ou candidata? Bem, como imaginas, aceito a provocação, mas vocês já me conhecem e sabem que eu não posso aqui adiantar esse tipo de informações sobre o Bloco de Esquerda. Mas sobre este rol de homens que já se apresentam para... E uma mulher. A Mariana Leitão. E a Mariana Leitão. É verdade, já temos Mariana Leitão e, desculpem, Joana Amaral Dias talvez se venha a candidatar, não é? Sim, ela é protocandidata à candidata também. Uma candidatura muitíssimo relevante. Não confundir com AD. Exato. Mas, enfim, voltando ao domínio da normalidade, acho que as presidenciais são sempre muito envoltas naturalmente pelo tipo de candidatura que representam, neste personalismo absoluto e numa grande discussão à volta de uma figura de uma só pessoa, que é uma coisa que por natureza eu pessoalmente não adoro, devo dizer.
Acho que estas protocandidaturas se têm marcado em primeiro lugar, como tu disseste bem, por um Almirante Gouveia e Melo que está sempre a deixar uma ambiguidade cada vez mais curta e que tudo indica que será candidato e que está, aliás, como indicam estas duas últimas sondagens que saíram nos últimos dias antes da nossa gravação, que é sempre o preferido em todas as sondagens até agora, sendo que é altamente improvável, para não dizer impossível, que ele conseguisse ganhar à primeira volta. André Ventura, que será previsivelmente o eterno candidato do Chega, não é? Às presidenciais vai ser um repetente e há inclusivamente uma das sondagens que saiu que dizem que ele poderá disputar a segunda volta com Gouveia e Melo, se esta candidatura sempre se confirmar. Olhando para este cenário, ou seja, eu acho que falar de sondagens é sempre uma coisa assim um bocadinho sobre a qual eu tenho alguma reticência, mas acho que não deixa de ser relevante olhar para este absoluto deslocamento do espectro político para a direita e até para o campo da extrema-direita, em que poderá eventualmente existir uma segunda volta entre um candidato do Chega e o próprio Gouveia e Melo, que é um candidato bastante à direita e que, aliás, nós até já falámos disto aqui várias vezes no programa, disputa eleitorado com o próprio Chega, ou seja, é mesmo uma segunda volta muito, muito, muito à direita, sendo que um eventual candidato do PS nestas sondagens muitas vezes só aparece em quarto ou até em quinto lugar. Sobre Marcos Mendes, dizer apenas que acho que é uma candidatura underwhelming. Eu, na verdade, estou a gravar este programa de Inglaterra e veio-me esta expressão assim. Anglicismos a esta hora. Eu estou chocadíssima com o anglicismo da tua parte. Não é tão costume, mas acho que é uma candidatura sobretudo underwhelming, de um homem que está há anos e anos a fazer campanha na televisão, quer dizer, um homem que se afirma por estar constantemente a entrar dentro da casa dos portugueses pela televisão todas as semanas em horário nobre, e apesar dessa enorme exposição e desta posição em que ele se coloca um bocadinho no comentário político como uma espécie de arauto que sabe um bocadinho de tudo, que dá notícias antes delas saírem e um bocadinho uma posição que Marcelo Rebelo de Sousa já teve e com sucesso, Marcos Mendes não consegue afirmar-se. Na minha opinião, ela é uma figura muito pouco carismática e quer dizer, que eu acho que gera muito pouco entusiasmo. E termino só dizendo que acho que, face a este panorama, entretanto Mariana Leitão também já surgiu, e acho que é uma boa candidata para a área política da Iniciativa Liberal, mas devo dizer que falta naturalmente uma candidatura à esquerda, sendo que eu acho que as candidaturas do PS que neste momento estão em cima da mesa não satisfazem e não permitiram de todo um entendimento com a esquerda à esquerda do PS. Falta naturalmente uma candidatura que dispute esse espaço da esquerda e veremos o que é que aparecerá. Bom, Maria, eu passo para ti para te fazer uma pergunta inerentemente mais política que tem a ver com este grande problema que se figura para as presidenciais. As sondagens que agora ocorrem, especialmente quando, por exemplo, no campo do Partido Socialista, Mário Centeno ainda aparece com 17%. Portanto, Mário Centeno já disse que não se vai candidatar, portanto a sondagem vale o que vale para o campo socialista. Mas é interessante analisar que, quando se compara qualquer candidato presidencial com o mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, o Almirante Gouveia e Melo é o único em que os portugueses respondem que acham que fariam um melhor trabalho do que Marcelo Rebelo de Sousa. Não será esse o grande apelo do protocandidato? Temos que começar a chamar-lhe Gouveia e Melo, porque ele já não é almirante. Do protocandidato. Bem, está na reserva, mas eu Gouveia concordo. Eu acho que devíamos chamar só Henrique. Exatamente. Não sei se ele suportaria ou não ganhava uma ruga na farda dele, que ficava logo muito impactado com essa falta de feudalismo. Mas o que é que tu achas? Não achas que esta é uma das posições que é mais forte e que mais engrandece a posição de Almirante Gouveia e Melo nesta circunstância, que é esta presunção de que todos os outros candidatos farão um pior trabalho do que Marcelo Rebelo de Sousa? Não, acho que é outra coisa. E acho que nós não estamos a ver bem. Aliás, eu própria não sei se vi bem até agora. Acho que a sondagem do Expresso de sexta-feira que dá a vitória a Gouveia e Melo, e isso não é surpreendente. Mas acho que a sondagem esclarece uma coisa que eu não estava à espera. A maior parte das pessoas, aliás, quando se pergunta onde é que se posicionam os candidatos, para as pessoas que estão a responder ao questionário, toda a gente põe o Almirante Gouveia e Melo ao centro. E isso e portanto, à esquerda de Marcos Mendes e à direita de um dos candidatos do Partido Socialista, que ainda não sabemos qual será o candidato apoiado.
sabemos que provavelmente será uma guerra fratricida durante algum tempo, mas isso já é normal dentro do PS. Mas porquê é que isto é interessante e porquê é que eu não estava à espera disto? Porque eu acho que muita gente estava a ver o Almirante Gouveia, e acho que aqui é onde as percepções importam. Muita gente estava a ver o Almirante Gouveia Melo como uma espécie de outsider, um André Ventura em versão polida. Mas nós agora conseguimos ver que as pessoas veem o Almirante Gouveia Melo como o centrista. E isso quer dizer que provavelmente Luís Montenegro tinha razão, conseguiu recentrar o Partido Social Democrata antes das eleições e colheu os frutos disso. Ultimamente parece ter esquecido essa lição, porque na verdade não é a direita, como vemos, para além da esquerda, à esquerda do Partido Socialista, porque essa é outra questão. Não é a direita que está órfã de representação. Há muita representação à direita. Há muita representação ao centro-esquerda dentro do Partido Socialista, aliás, vários nomes que têm saído. Não há representação ao centro. E o Almirante Gouveia Melo consegue fazer isso porque ainda não falou quase nada. E, portanto, é uma espécie de quadro em branco onde as pessoas conseguem projetar todas as suas ansiedades, visões do mundo, medos, percepções. E ele arrisca-se, enquanto se falar demais, de perder várias franjas das pessoas que vão discordando com ele, ou discordando dele. Mas por isso eu acho que ele faria bem em fazer uma campanha bastante silenciosa nesse aspecto. Mas também acho que há outra coisa. Não acho que seja por causa desta sondagem e não só. Acho que é mais do que um fetiche pela farda, citando vários analistas que têm falado. Acho que não é isso. Acho que a farda é um código visual. E acho que a farda claramente, é um código para a eficiência, é isso, para o controlo. É isso. E eu acho que a maior parte dos partidos políticos, ou os grandes partidos políticos do centro, que estão a perder força no eleitorado, e que nós temos notado cada vez mais, especialmente nestas eleições de 10 de março, que têm o pior resultado desde 86, desde o PRD, que teve um resultado extraordinário, não é? Mas é um péssimo resultado historicamente para o Partido Socialista e para o PSD, que estão a perder força dentro do eleitorado, porque acho que tem 2 décadas ou mais de promessas não cumpridas, de histórias mal contadas, em que as pessoas provavelmente estão a deixar de ver alguns valores que provavelmente associam a figuras. Não é preciso ser só o almirante é tipo um símbolo. Há o exército, que ainda se associa a essa coisa que tu dizes, é a responsabilidade, integridade, dever, pôr o país acima. Como quando se olha para um padre, se vê um código de valores, não se vê propriamente aquela pessoa, vê-se um código de valores que eu consigo identificar. Não quer dizer que depois o Almirante Gouveia Melo os tenha. É só porque esse código de valores está lá, e acho que isto quer dizer que os partidos perderam essa capacidade de comunicar esses códigos de valores para as pessoas, e isso é preocupante. Eu acho que mais do que qualquer outra coisa, eu acho que diz muito mais sobre o estado do regime do que sobre o Henrique Gouveia Melo em particular, até porque lá está, não se conhece muito de Gouveia Melo. Eu tenho algum receio, se os partidos não perceberem isto. Marcos Mendes ainda nem sequer percebeu isso. Marcos Mendes fala da ética, aquela coisa da ambição, estabilidade e ética, que fala da ética de uma forma de uma forma quase como se estivesse, para terminar, de uma forma quase como se estivesse a ser um antídoto para os candidatos antissistema, porque ele acha que Gouveia Melo é um candidato antissistema. Eu não acho que Gouveia Melo seja percepcionado como um candidato antissistema. Acho que é percepcionado como um candidato que o sistema já não consegue produzir. Acho que esse é o problema principal. Eu vou concordar e discordar com algumas coisas que tu disseste, porque para mim não é. Acho que a questão do centro é completamente, nem vou dizer desnecessária, mas acho que é mesmo irrelevante, porque acho que as pessoas. Acho que o centro nunca foi nada, nunca será nada. Acho sim que é muito positivo alguém que simplesmente não tem posições políticas. E as pessoas anexam, claro, alguém que não tem posições políticas nem ideológicas com alguém que então é de centro, porque não é de esquerda nem de direita. Acho que o Almirante Gouveia Melo, acima de tudo, para além da posição que alguém lhe possa anexar ideologicamente, que acho difícil, aquilo que projeta para as pessoas, e acho que aquilo que é atraente, são 2 coisas. Primeiro que tudo é o fator eficiência empolado por ele e permitido pelas nossas instituições portuguesas, porque começou com uma fábula de que ele é que salvou o processo de vacinação. Eu digo isto todas as vezes que posso. É falso. É uma mentira pegada.
O Almirante Gouveia Melo era o número 2 da pessoa que foi demitida. O plano que ele executou era exatamente o mesmo plano que estava a ser executado. Os abusos nas listas de pessoas passadas à frente na questão das vacinas ocorreram exatamente no mesmo número, se não de forma superior, quando ele ficou responsável do processo de vacinação. E ele nada mais do que fez foi esperar que, de facto, um país com uma população já muito propensa a se vacinar tivesse umas semanas de adaptação a vacinar a população inteira do país, algo que não tinha sido absolutamente inédito. Ele beneficiou de aguardar. Para além disso, tem uma componente de obra feita, pronto, portanto é uma pessoa que consegue apresentar algo ao país e beneficia da péssima publicidade e da péssima interpretação que as pessoas têm do sistema e do panorama político português. E a culpa disso é do Partido Socialista e do PSD acima de tudo. Quando se tornam governos e um governo de 8 anos de Partido Socialista que não apresentou um plano para o país que tivesse sido executado, eu não consigo tirar uma marca da governação de 8 anos de Partido Socialista. Não consigo. Quando vejo que o Luís Montenegro neste momento está a navegar e está a governar à navegação, ou seja, está a resolver problemas de conta corrente como se fosse António Costa e continua a não ter um projeto diferencial para o país. Depois podemos discutir se é um projeto se é correto ou incorreto, ou se concordamos com ele ou não, mas pelo menos que tenham uma ideia para o país, que tenham um plano estratégico para o país. Não tem. E acho que as pessoas se cansaram da ideia de que vão às urnas e votam e que tudo fica igual. E portanto todos são iguais, exceto quem vem de fora e é completamente diferente deles. E isto é o fator que para mim André Ventura beneficia muitíssimo e que o Almirante Gouveia Melo beneficia muitíssimo nestas eleições. E acho que a única pedra no sapato para a candidatura de Gouveia Melo é André Ventura. Depende, e ele tem que ter muito cuidado e tem que perceber muito bem, e de tudo aquilo que as pessoas que estão na campanha dele dizem, ele não tem uma resposta ainda para como é que vai lidar, não com o Chega André Ventura em concreto, mas com o eleitorado do Chega, porque ele sabe que não pode ser antagónico, não pode ser demasiadamente antagónico, mas evidentemente vai ter que fazer campanha contra o André Ventura, pelo menos na primeira volta, porque é onde ele vai buscar eleitorado. Quem disputa eleitorado mais diretamente é André Ventura e o Almirante Gouveia Melo. E isso é um problema para ele. E também tem aqui outro grande fator e grande problema, que é a um candidato que uma campanha inteira diz não fales, fala o mínimo possível, aparece o mínimo possível, quando tem um complexo narcísico e quer aparecer sempre, é difícil de gerir uma campanha. Portanto, é claro que a melhor estratégia para Gouveia Melo era não abrir a boca, recusar-se a fazer debates, ir só a votos, à lá Marcelo Rebelo de Sousa à primeira, mas não o fará porque é uma pessoa que tem uma necessidade pessoalista e de aparecer, que acho que ele próprio, ele é que vai ser o responsável de dar tiros nos próprios pés. E depois disto, e do meu venting sobre o homem de farda, passo para ti, Leonor, para te questionar relativamente às eleições autárquicas. E faço-te esta questão em concreto, que é: não diz muito também dos partidos irem atrás da comunicação social e do ciclo político-mediático quando permitem apresentar-se candidatos presidenciais antes de estarem figurados os principais candidatos de todos os partidos para as principais câmaras do país. Portanto, não só não estamos a falar de políticas, que não estamos, não é? Não estamos a falar de política autárquica, não estamos a falar de habitação, de planeamento da cidade, de urbanismo, de toda essa capacidade que deve ser discutida em autárquicas. Não estamos a discutir isso, mas, acima de tudo, os próprios partidos também não o querem fazer. Porquê? Porquê é que tu achas que isto acontece? Bem, eu concordo com o que tu estás a dizer. Eu acho, e também já mencionei isso na intervenção anterior, que as presidenciais muitas vezes são à volta da discussão sobre figuras políticas, sobre percursos de vida, sobre carreiras, sobre carisma ou não carisma, e muito pouco sobre projetos políticos para o país, o que também advém um bocadinho das limitações do cargo da Presidência da República. Mas agora, sem dúvida, no fim deste ano, temos uma disputa eleitoral, as autárquicas, em que se disputam temas centrais da vida de todos nós, a começar por a habitação, que é, diria eu, o grande tema da nossa geração, ou da vida, do bem-estar da nossa geração. E o que nós damos por nós a discutir é discutir eleições que só vêm a seguir, discutir nomes de grandes figuras e muito pouco sobre política, o que, no meu entender, empobrece um bocadinho o debate e empobrece também o nosso debate aqui, que temos a tarefa de comentar muitas vezes protocandidaturas, afirmações de já decido se vou, já decido se não vou de férias, em vez de estarmos a comentar a política autárquica. Eu acho que é
muito importante que os partidos comecem a focar mais e a discutir mais a questão autárquica. Aliás, e acho que isto é evidente, a preparação que um partido precisa para disputar umas eleições autárquicas é gigantesca. A todas as câmaras, freguesias, assembleias municipais, a quantidade de pessoas que é preciso juntar, de programas que é preciso fazer, de discussões que é preciso ter sobre o estado de diferentes, enfim, de diferentes cidades, de diferentes autarquias, é enorme, e era bom que isso pudesse saltar mais para o espaço público e menos esta questão dos egos e das personalidades. Gostava de dizer algumas coisas sobre as autárquicas muito rápidas. Acho que naturalmente com o panorama político que vivemos hoje em dia, é evidente que a esquerda parte para estas autárquicas numa situação de grande fragilidade. Mesmo o PCP, que sempre foi uma força autárquica, avança para estas autárquicas com uma perspectiva muito negativa, mesmo que eles próprios digam que querem ganhar mais câmaras. A verdade do que nós sabemos é que há muitos sítios em que o Partido Socialista esteve quase a ganhar e a roubar câmaras, roubar entre aspas, isso não se rouba, as eleições perdem-se, não é? A ficar com câmaras do Partido Comunista, o que provavelmente acontecerá de facto nestas eleições. E por outro lado, tanto o Bloco de Esquerda como o LIVRE veremos como se comporta, agora depois deste salto nas legislativas, se ele terá alguma tradução nas autárquicas. Veremos também para o Bloco de Esquerda, que tem vários vereadores na linha de conseguirem ser eleitos, como é que isso vai correr. Eu acho que estas são também eleições importantes para o Partido Socialista, e pegando no caso de Lisboa, eu acho que o facto de Alexandra Leitão ser candidata à Câmara da maior autarquia do país e não Mariana Vieira da Silva, como já se tinha falado, mostra que o PS de facto quer entrar em jogo e pelo menos abre alguma porta a que possivelmente possam existir entendimentos entre o PS e os partidos à sua esquerda. Termino dizendo que pensar sobre possibilidades de entendimento, especialmente na maior capital do país, em que é imperativo, no entender, eu diria, da maior parte da esquerda da cidade e da esquerda do país, tirar Carlos Moedas da governação da cidade, depende muito mais do que ser Alexandre Leitão ou Mariana Vieira da Silva, de uma personagem política, de um programa político em que de facto se transforma o paradigma da habitação na cidade, e veremos o que é possível acontecer nesse sentido. Maria, faço uma pergunta, porque eu lembro que nós estivemos aqui a falar quando a Alexandra Leitão foi anunciada a candidata, e eu disse-vos isto, que isto era muito benéfico para Pedro Nuno Santos, porque ela estava na Câmara, ia para a Câmara de Lisboa, fazia a campanha mais autárquica e ele ficava livre no panorama nacional. Vocês riram-se de mim. Ele depois dá a entrevista em que volta completamente atrás na sua posição relativamente à imigração. Acima de tudo, estará facilitada a vida para Alexandra Leitão, uma candidata que tem claramente, primeiro é claramente, marcadamente, ideologicamente mais de esquerda, dentro do Partido Socialista, mais à esquerda. Depois, porque tem posições até públicas muito contra aquilo que foram as posições que Pedro Nuno Santos deu na entrevista ao Expresso, inclusive relativamente à imigração e sobre a manifestação de interesses. Ela tem uma posição até que a reversão da manifestação de interesses é inconstitucional, que foi isto que foi dito para ela num programa que ela faz no canal da Maria. Portanto, eu pergunto-te. No canal da Maria. Portanto, eu pergunto-te, não será... como é que é possível até que Pedro Nuno Santos tenha feito a vida tão difícil a Alexandra Leitão? É que eu não acho... Eu não concordo com a tua visão de Alexandra Leitão sair, ou seja, ir para Lisboa ser uma coisa boa para Pedro Nuno Santos, por variedíssimas razões. Porque Pedro Nuno Santos não é forte o suficiente para estar sozinho, e isso vai ficar mais evidente se Alexandra Leitão abandonar. Então se calhar não devia ser líder do maior partido da oposição. Pois está bem, mas isso eu acho que não. Eu acho que Pedro Nuno Santos, quer dizer, pode ser líder do que quiser e do que o partido entender. Da Filarmónica da terra dele, sim. Não, do que o partido entender. O partido elegeu por várias razões. Agora, eu não acho que Pedro Nuno Santos esteja a conseguir liderar o Partido Socialista de uma forma eficaz. Acho que esta posição não é muito original e não é muito única. Acho que mesmo dentro do Partido Socialista há muitas pessoas que duvidam disso, e é natural. Mas é uma posição muito complicada, com certeza. Agora, não acho que seja bom Alexandra Leitão sair. É um trunfo muito grande de Pedro Nuno Santos, e não acho que Pedro Nuno Santos esteja a tentar livrar dela, porque se Alexandra Leitão conseguir de facto a Câmara de Lisboa, basta olharmos para Carlos Moedas para perceber o efeito, ou para Fernando Medina, ou para António Costa, para perceber o efeito que a Câmara de Lisboa tem politicamente dentro dos partidos e fora dos partidos, para uma espécie de ascensão política muito grande na esfera pública que Alexandra Leitão já tem, está cada vez mais, e se conseguisse a Câmara de Lisboa
Até poderia ser era uma espécie de contestatária da liderança de Pedro Nuno Santos. Portanto, não acho nada que seja bom para Pedro Nuno Santos, não acho nada que ela se apague. Mas eu discordo que nós não estejamos a falar de autárquicas. Acho que estamos a falar imenso de autárquicas. Acho que é impossível não falar de autárquica. Aliás, é impossível falar de autárquicas sem falar das presidenciais, porque nós podemos pensar, as presidenciais em 2026, está bem, mas é em janeiro de 2026 e portanto falta menos de um ano e a campanha vai ser toda. Eu acho que as duas campanhas vão ser completamente interligadas, até porque estamos cada vez a ver, estamos mais e mais a ver um partido que é o partido Chega a marcar a discussão e os restantes partidos a seguirem o mote da discussão do Chega, que é sobre a insegurança, a imigração, etc., que é um tema muitíssimo importante para as autárquicas, onde vários autarcas, e eu acho que esta é a posição de Pedro Nuno Santos, para responder diretamente à tua pergunta, muda isto, não é para pôr Alexandre Leitão numa posição muito desconfortável, não acho que seja nada disso, acho que é porque ele próprio está numa posição muito desconfortável, porque tem os seus autarcas, e nós já vimos com o Ricardo Leão, que discordam de uma posição mais à esquerda do Partido Socialista em relação à imigração e à segurança, e o Partido Socialista recentra-se nesta discussão. Eu não acho mal. Agora acho é que põe em causa as alianças em Lisboa, mas não sei se Alexandre Leitão precisa das alianças em Lisboa, sinceramente, e desculpa, Leonor, que nos estás a ouvir. Esta é nova, achas mesmo que não? Achas que Alexandre Leitão sozinha consegue ganhar a Carlos Moedas? Acho que Alexandre Leitão não precisa do Bloco de Esquerda neste momento, não sei se sozinha, acho que o LIVRE é importante na cidade de Lisboa, mas acho que Alexandre Leitão, tendo em conta a sondagem que saiu ontem, feita pelo Correio da Manhã, que foi feita no país inteiro, portanto o que as pessoas de Bragança acham sobre Alexandre Leitão é altamente relevante para o que vai ser o resultado final. Mas repara que as sondagens de Carlos Moedas na altura, quando estava a tentar contestar a Câmara com Fernando Medina, também eram iguais. E Carlos Moedas... Sim, e erraram. E Carlos Moedas, não. A questão é essa. Repara, a questão é essa. Sim, erraram, mas a questão é, tu tinhas as sondagens todas a pôr exatamente Carlos Moedas onde está agora Alexandre Leitão, com 20 pontos de 20 pontos a menos do incumbente de Fernando Medina na altura, e Carlos Moedas depois ganhou. Portanto, eu não acho que seja uma sondagem nada boa para Carlos Moedas nesta altura. Desculpem, estava a falar e entusiasmei-me e entornei um copo. Que é o que acontece sempre. Normalmente é em jantares, portanto agora aqui é em podcast. Mas não acho nada, acho que Carlos Moedas está com um péssimo resultado de sondagens. E em relação àquilo que já teve e que depois conseguiu ganhar a Fernando Medina, e portanto nós estamos com pouco tempo de programa, tenho mesmo de ser muito curta nesta análise, mas acho que Alexandre Leitão, se conseguir descolar-se da imagem que Carlos Moedas está a tentar colar-lhe, que é a imagem de radical de esquerda, e se conseguir pintar Carlos Moedas como radicalizado à direita, que não está difícil, porque Carlos Moedas ficou muito chateado com os números de Lisboa, que aliás até o elogiam, não é? Em relação à insegurança. Acho que Alexandre Leitão consegue ir ao centro. Eu continuo a dizer, é no centro que tu vais conseguir ainda, graças a Deus, ainda é no centro que tu vais conseguir ir buscar mais eleitores. O centro está órfão. Eu acho sinceramente que para Lisboa está uma análise. Eu não concordo mesmo nada com esta análise. Acho que mesmo nada. Acho que em termos demográficos está tudo inquinado para que Carlos Moedas consiga ganhar as eleições, a priori. Acho que a classe média baixa e classe baixa foi completamente expulsa desta cidade, aí do centro da cidade, e está a viver nas periferias da área metropolitana de Lisboa, e acabam por votar nas autárquicas. Não contam para os votos entre Carlos Moedas e Alexandre Leitão. Mas essa análise o Pedro Magalhães já te desprovou isso, já te disse que conta continuar. Muito mais Deixa-me continuar. E depois acho que, para além disso, acho que conta a mobilização que depois, seja Carlos Moedas ou Alexandre Leitão, conseguem levar do eleitorado. E acho que Alexandre Leitão é uma pessoa que tem muitos anticorpos, infelizmente. Acho que é uma pessoa que ou faz uma campanha de uma frente de facto consegue ter um programa político, seja de centro-esquerda ou de esquerda, ou na esquerda inteira, e consegue de facto ter um programa e um eleitorado altamente motivado de centro-esquerda e de esquerda que vá votar nela. Ou então não acho sinceramente que Carlos Moedas perca o centro e o centro-direita e as pessoas mais à direita, que as perca para Alexandre Leitão. Acho que o perigo sinceramente de Carlos Moedas é também
a contagem e a contabilização do Chega em Lisboa, porque uma coisa foi o que se passou nas autárquicas anteriores, estavam a iniciar e, portanto, não vamos comparar com aquilo que pode ser um resultado do Chega nestas eleições autárquicas, especialmente porque Carlos Moedas cometeu um erro péssimo e crasso. Eu não sei qual é que é o presidente da Câmara, que quando vê a PJ, o diretor da PJ e a PSP, a dizerem que há uma baixa de criminalidade na sua cidade, ele não só não fica contente e não faz campanha disso, como ainda tenta desprovar os dados. Portanto, ele faz campanha contra os seus próprios interesses, porque achou e acha que fazer a campanha do tema de imigração que o vai beneficiar. Ele precisa de perceber algo. Se quando tiver o Chega em campanha contra ele, em que aquilo que ele diz sobre imigração, o Chega vai muito mais passos para lá, o eleitorado, cujo principal fator de motivação para votar nas eleições é a questão da imigração, vai votar no Chega, não vai votar em Carlos Moedas. Portanto, se o projeto dele para eleições é o controle da imigração em Lisboa, boa sorte, porque o Chega vai de facto dar-lhe uma boa chapadinha de realidade, na minha opinião. E assim sendo, e com esta frase final, passo para ti, Leonor, chapadinha de realidade. Passo para ti, perguntando-te qual é que é a sugestão que tens para os nossos ouvintes esta semana? Bem, muito rapidamente, eu gostava de recomendar um livro que se chama Happy. Eu li o livro em inglês, na verdade não sei acho que ele não está traduzido para português. É um livro de 2023 que foi escrito por uma autora chamada Celina Baljit Basra. Ela é de origem indiana, portanto, na verdade, peço desculpa se estou a errar o nome dela, que é um livro sobre um rapaz, Punjabi, de uma região da Índia, que trabalha como agricultor e vem para a Europa e migra para a Itália para trabalhar. Ele vem teoricamente à procura de oportunidades artísticas, porque ele queria ser escritor, realizador, ator, e acaba a trabalhar na restauração e também numa quinta, enfim, na agricultura, vive em contentores, tem uma vida miserável. E foi... Eu, na verdade, eu estava a ler este livro há uns dias e chorei no final, e eu sou um bocado chorona, mas mesmo assim, enfim, confirmamos, é mesmo um grande soco no estômago sobre a violência que é o trabalho migrante na agricultura, aquela agricultura, e ele diz muitas vezes, não existiria comida nas mesas da Europa se não fosse o trabalho de migrantes pagos a menos de €1 a hora, a dormir em contentores. E é um livro mesmo muito marcante, porque a personagem principal, que é um rapaz chamado Happy, é super otimista, e depois é mesmo trágico ver o otimismo dele a deparar-se com as condições miseráveis das pessoas migrantes. E enfim, não podia recomendar o livro mais. Leiam, vale muito a pena. Maria, qual é a tua sugestão? A minha sugestão não é muito original para o dia de hoje, ou para quarta-feira, em que fazem o favor de nos ouvir. Mas não é as novas cartas portuguesas, é as cartas portuguesas de Mariana Alcoforado, que foram primeiro publicadas por um senhor francês, e eu vou dizer mal e peço desculpa a Leonor, Claude Barbin, em 1669. E são 5 cartas anónimas de uma suposta freira portuguesa, depois percebe que é Mariana Alcoforado, em que contam uma paixão desta freira enclausurada por um militar francês que estava de passagem, e fica sempre a questão: será que isto é ficção epistolar? Que paixão foi esta? Se é real, se é uma paixão literária, e que depois serviu de inspiração para as Três Marias e portanto uma homenagem muito grande e uma obrigada muito grande às Três Marias e à última que nos deixa, Maria Teresa Horta. E acho que é um livro lindo, que está publicado em português. Foi primeiro publicado em francês, infelizmente, mas já está publicado em português, e recomendo a todas e a todos os que não conhecem esta obra fantástica que inspirou estas 3 mulheres incríveis, que nos deram tanto. Vão comprar o livro e vão ler e vão reconhecê-lo. E sim, as novas cartas portuguesas, mas as cartas portuguesas primeiras também. Eu vou sugerir hoje, estranhamente, uma música do Willie Davis, que é I Learned My Lesson. Foi lançada em Chicago nos anos 80 e é mesmo um bálsamo para aqueles dias horríveis que uma pessoa chega ao fim do dia e só apetece ficar na cama, a olhar para o teto e autocomiserar-se enquanto se fuma um cigarro. Portanto, por favor, se estiverem nessa circunstância alguma vez, esta música é mesmo ideal e é mesmo muito boa. Chegámos ao fim de mais um Lei da Paridade, um programa de comentário político semanal.
Como sempre, podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e no site do Expresso e da SIC Notícias. Até à próxima semana. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.